Uma operação combate à poluição sonora em lojas do centro de Manaus. Vamos às informações com Roberta Cunha. Roberta. Olá, Mariana. A ação acontece aqui na rua Marechal Deodoro, nas avenidas 7 de Setembro e Eduardo Ribeiro. Durante a operação foram apreendidos vários equipamentos de som. Alguns estabelecimentos foram registrados mais de 83 decibéis, quando o máximo permitido é 44 decibéis. E a multa para esse tipo de crime varia entre 3 e 15 mil reais. Até agora, de janeiro para cá, já foram registrados mais de 600 ocorrências, denúncias da população em relação à poluição sonora. Mais detalhes sobre esse assunto você confere logo mais no Jornal em Tempo. Roberta Cunha para o SBT Notícias. Obrigada, Roberta. Os taxistas de Manaus vão usar tablets para melhorar o serviço de atendimento aos clientes. A novidade chama e-táxi. 500 taxistas começaram a usar o aplicativo e por meio dele é possível facilitar o roteiro do taxista como se fosse um GPS e também oferecer melhor atendimento ao passageiro com a possibilidade de pagamento em cartões de crédito. A tecnologia custa cerca de R$ 2.000 e faz parte dos projetos que preparam a cidade para a Copa do Mundo de 2014. E na Câmara Municipal de Manaus, os vereadores discutiram hoje a validação automática do diploma dos médicos estrangeiros e também sobre a CPI da água. Vamos falar com Mário Marinho. Fora isso, eles só trabalham até hoje, né, Mário? Uma parcela significativa da população. Pois é, Mariana, aqui no plenário eles só trabalham até hoje, depois disso só retornam para a Câmara Municipal de Manaus na quarta-feira da semana que vem. Isso porque terça-feira, dia 1º, é feriado do Dia do Trabalhador e a sessão de segunda-feira já foi adiantada para ontem. Mas enquanto teve trabalho, os parlamentares discutiram na tribuna a proposta da senadora Vanessa Graziotin, que quer revalidar automaticamente os diplomas de médicos brasileiros e estrangeiros aí que fazem medicina fora do Brasil. A proposta da senadora vai ser discutida aqui na Câmara Municipal de Manaus no próximo dia 11 de maio em uma audiência pública. Mas todos os parlamentares foram unânimes quando foram fazer o pronunciamento na tribuna que são contra a proposta. Eles querem aí saber um pouco mais. A justificativa da senadora Vanessa Graziotin é que esses médicos estariam aptos a trabalhar no interior do estado. Agora, Mariana, um outro assunto também que chamou bastante atenção hoje aqui na Câmara Municipal foi a CPI da água, que essa semana completou um mês e até agora parece que não disse a que veio. Eu conversei com 2 membros da CPI, o vereador Mário Bastos e o vereador Valdemir José. Eles não souberam dizer por que os técnicos que vão aí fazer aí o estudo de todos os documentos reunidos da Águas do Amazonas e da Arsan e do contrato entre a Prefeitura de Manaus e a própria Água do Amazonas, esses técnicos que vão estudar isso ainda não foram contratados. Lembrando que a CPI foi criada ao preço de R$300 mil. Vamos ver um trecho da entrevista. Realmente há um passo aí muito lento, né? E acho que a sociedade vai cobrar todos os vereadores que estão aqui por esses resultados que estão tendo. Eu estou tentando me esforçar, mas hoje, por exemplo, não teve uma reunião porque o presidente estava doente. Que nós não vamos colocar água na torneira deles, mas nós vamos mostrar o que deixou de ser feito para que a água não chegasse na torneira. Pois é, Mariana, os detalhes sobre essa CPI, que parece que não andou até agora, a gente conta logo mais às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Mário Marinho para o SBT Notícias. Obrigada pelas informações, Mário. A situação de quem mora às margens do Rio Negro, no bairro São Jorge, não é nada boa. Os moradores fizeram um protesto por mais de 1 hora e interditaram a ponte na zona oeste de Manaus por causa dos alagamentos. Pedaços de pau, colchão, eletroeletrônicos e até crianças faziam a barreira que impedia a passagem dos carros. Os manifestantes bloquearam por mais de 1 hora uma das principais ruas do bairro São Jorge, na Zona Oeste. Eles pediam ajuda para os moradores que já tiveram as casas invadidas pela água. A principal reivindicação nossa, inicialmente, seria as marombas das casas ou o cartão SOS para as famílias poderem trabalhar e levantar seus assoalhos, porque tem casas que já estão no fundo. Segundo, o levantamento socioeconômico do Estado com a retirada e remoção através do cheque aluguel, cheque social, bolsa aluguel, o que tiver de acordo. A polícia militar e o Manaustrans tentavam controlar a situação, que ficou tensa. Depois de muita conversa, entraram em acordo. Nós fizemos um acordo aqui com os manifestantes para liberar metade da via.
até o representante do governo do estado, da prefeitura, negociarem com eles e assim nós podemos desobstruir aqui a metade da pista, principalmente para os transportes coletivos passar aqui e os veículos particulares. Em meio a lixo e água no assoalho das casas, as pessoas ficam apreensivas. Muitas estão com os objetos quase no teto e outras já abandonaram as casas. A água já está batendo aqui no pé do meu joelho. Quando eu vi que já ia, eu peguei as malas, botei a roupa dentro e foi botando pelos telhados lá, pendurando o ventilador. Só não dá para levar lá porque tá ruim de passar, né? Com a subida das águas, os moradores reclamam também da presença de animais perigosos. Aí quando foi um dia desses, meu filho e mais os coleguinhas pegaram uma cobra imensa. A gente está correndo risco. Eu estou 3 dias sem trabalhar porque eu estou com medo de deixar as crianças só. Como é o caso de Dona Rosa, que aos 89 anos só anda de cadeira de rodas. Mas esse ano está muito mais difícil porque a dificuldade, né, da locomoção. Para ela sair daqui vai ficar mais difícil que aquele outro ano anterior. Ele ainda podia andar no andador, mas ela andava, né? Ia pelas paredes. Esse ano não, ela perdeu totalmente a mobilidade das pernas e está mais difícil. A Defesa Civil do município começou a construir algumas pontes, mas ainda são poucas. O jeito mesmo é colocar os pés no lixo e improvisar. Lá em Itacoatiara, 280 quilômetros de Manaus, a chuva desta terça-feira causou vários alagamentos também. Os moradores tiveram de deixar as casas, muitos tentaram salvar móveis e eletrodomésticos. 2 escolas servem como abrigo para essas famílias e até as pontes de madeira, feitas pela prefeitura, para facilitar o acesso, foram cobertas pela enchente. A ponte sobre o rio Poranga, principal acesso a Itacoatiara, pode desabar a qualquer momento. Os engenheiros da Secretaria de Obras do Estado foram enviados até o local, onde também são os nossos repórteres, que hoje no Jornal em Tempo mostram todos os detalhes sobre essa enchente em Itacoatiara. Já em Anamã, o lixo sem destino certo contamina a água na orla da cidade. Você vai ver agora o quanto a enchente pode ser desastrosa quando a gestão pública não se prepara. A reportagem é de Amaral Augusto e Emerson França. O regime é de mutirão. A casa de farinha não para. Dia e noite, agricultores chegam com disposição ao trabalho. As plantações estão alagadas e cada fornada representa muito para quem vive da roça em Anamã. Dona Eliette, essa aqui é uma mandioca nova, né? A senhora teve que arrancar mais cedo por conta da enchente? Por conta da enchente, meu filho. Se não fizer isso? Se não fizer isso, perde. A gente na vagem não é como na terra firme. Perde tudo que a gente tem. A gente começa de novo. Quando a água baixa, que vem a terra, a gente planta. Quando a gente vai plantar, que a gente vai colher, já é assim, já é tarde demais. No alagado, a fibra é desfiada com pressa. A água que ajuda o trabalho dos produtores de malva é a mesma que destrói o plantio. Essa é uma situação incomum para essa época do ano. A cheia surpreendeu os produtores de fibra e o seu Francisco Guilhermino se viu numa situação complicada. Tem que tirar a fibra logo, senão se perde. Com certeza, tem que tirar, senão se perde. É. Mas essa aqui ainda tá verde. Tá verde. Dava para colher maiorzinha um pouco ela, né? Escolhendo verde, o cara perde muitos quilos, né? Com certeza. Sem saneamento básico e medidas para gerenciar a situação de emergência, Anamã também sofre com a destinação do lixo. A cidade produz cerca de 45 toneladas por mês. Durante a enchente, canoas ajudam na coleta diária. Mesmo assim, muito lixo ainda é descartado no rio. Eu faço a coleta do meu lixo, guardo todo dia para quando os rapazes passarem e levar o lixo. Eu acho isso muito importante para a gente, porque o meio ambiente a gente tem que manter ele limpo, né? O que é coletado vai parar no flutuante de madeira na orla da cidade. O depósito improvisado deve acumular todo o lixo durante o período de cheia. A nossa balsa, onde a gente coleta o lixo diretamente para ela está atendendo a outras situações, a luz para todos, enfim, questão de ribeirinhos, trazendo madeira. E nesse momento ela não está podendo atender. Mas nós vamos levar o flutuante e a balsa já vai ficar como apoio aqui, vamos colocar diretamente para dentro da balsa para que a gente não possa ter nenhum problema com o lixo. Mas a medida não tem muito efeito. Para esta especialista em Química Ambiental da Universidade Federal do Amazonas, o contato dos resíduos com a água causa muitos problemas. O lixo, quando ele começa em processo de degradação, ele começa a produzir uma água. A fração líquida da degradação do lixo, sobretudo a matéria orgânica,
é constituída como chorume. E o chorume, sendo carreado pelo rio, ele pode trazer danos maléficos a organismos, a peixes, a micro-organismos e também à saúde humana. O impacto poderia ser menor se o lixo fosse separado e queimado no incinerador. Neste galpão deveria funcionar o incinerador público da cidade. Uma empresa de São Paulo começou a montagem do equipamento em 2007, mas até hoje ainda não foi concluído. O IPAAM também está em processo de licenciamento ambiental para a finalização da obra. Enquanto isso, a dona de casa fica alerta ao volume do rio que não para de subir. Com 4 filhos para cuidar, ela vive no espaço que sobrou entre a água e o assoalho improvisado. Dá para dormir tranquilo com essa água dentro de casa? Não dá muito tranquilo, né, que do jeito que tá, escorrendo tudo trepado e pode entrar alguma cobra e subir aí, qualquer bicho. Bicho grande não, mas bicho pequeno assim, né? Faz medo pra gente, que tá bem deitado. O contato com animais venenosos já se tornou rotina. No alagado de Anamã, as famílias brincam na água contaminada enquanto o rio mais uma vez deixa marcas. Na cidade transformada, vivem amazonenses dispostos a recomeçar a vida na várzea, depois que o rio secar. Obrigada a você que acompanhou o SBT Notícias pela internet. Até a próxima!